A gaiola é uma prisão. Não importa o seu tamanho, não importa a posição, nem a cor verde ou castanho. Seja de ferro ou madeira, seja qualquer material, a gaiola mata espaços e aprisiona sem igual. Às vezes é invisível. Nem percebemos as grades. Mas quem está dentro não sai e perece na ansiedade. Alçar voos, nem se pensa. Não há espaços para voar. Só catar no chão migalhas ou por ração implorar. Andar de um lado para o outro, quer de noite ou quer de dia, e brigar consigo mesmo nessa perene porfia. É por isso, meus amigos, que uma luta lhes proponho. Combatam o medo sem medo. Façam um futuro risonho. Deem asas aos seus projetos. Rompam esse medo medonho, pois o medo, com certeza, é a gaiola dos sonhos. Mais uma vez, uma grande satisfação de estar chegando aí na sua casa com o nosso programa Tubino Entrevista, cada vez trazendo assuntos, melhores para vocês realmente superarem todos esses problemas que nos causa esse momento histórico no mundo, de tanta depressão, tanto medo, pessoal fugindo aí para tudo quanto é lado. É disso que nós vamos tratar hoje. Nós vamos conversar, aliás, já está lá no interior do estado o Júnior sintonizado aqui com a gente, o Wilson Júnior, que vai fazer a entrevista com a Edi Calci. Ele vai conversar com ela e ela vai nos falar de um programa especial que ela tem para combater essa síndrome do pânico. Vamos à nossa vinheta e em seguida o Júnior nos traz a entrevista de hoje. Olá, Tubino. Estamos aqui em Arroio do Meio, uma entrevista muito especial. Essa moça aqui é terapeuta holística, reikiana, massagista e trabalha com diversas terapias e ficou conhecida, já é pioneira dos vídeos pelo YouTube e Instagram, com os vídeos dela para ajudar as pessoas a superarem seus medos e seus pânicos. Nosso assunto hoje é síndrome do pânico. Nesses momentos de tantas mudanças que a gente está vivendo, ela desenvolveu já há algum tempo atrás um método para as pessoas se libertarem dessa síndrome do pânico. Tudo bom? Então eu converso hoje com a Edi Calci. Tudo jóia, Edi? Tudo bem. Conta um pouquinho da tua trajetória e como é que tu chegou a desenvolver esse método, Certo, como você já disse, eu sou terapeuta holística, e sou personal de emoções e eu sempre tive uma fascinação pelas emoções, Então, um certo dia caiu um livro aos meus pés e o título era Emoções, E ali através daquele livro, que era o livro do Osho, eu consegui me libertar do medo meu. E a partir de então, eu comecei a trabalhar com mais clientes em relação aos medos. E uma cliente que estava com crise de ansiedade, que chama também de síndrome do pânico, crise de pânico, ela me disse, mas Edi, então tu consegue me curar? Eu falei assim, mas o que é crise de ansiedade? Eu não sabia o que era isso. Então ela começou a me explicar que ela tinha medo de tudo e tal. Eu disse, então nós vamos pegar todos os teus medos e vamos começar a retirar com o método que eu descobri. E ela ficou sem a crise, não teve mais, E a partir de então eu comecei esse trabalho, não só retirando medos voltados à crise de ansiedade, outros medos também, às vezes tem medo do parto, tem medo de perder os filhos, tem medo da água.
Medo de elevador, eu tenho muitas situações de pessoas que ficaram sem seus medos, né? Então, ainda mais nessa fase agora, que é a pandemia, que aumenta muito mais o medo, né? Nós conversávamos antes da entrevista, esse momento de muitas mudanças que estão ocorrendo, né? Isso gera naturalmente na pessoa um pânico, né? Sim. Agravou muito mais para quem já vivia com crise de ansiedade, muito mesmo, porque ainda mais se passa a assistir programas de televisão, que é uma coisa que eu sugiro, assim, desligue sua televisão, vá ler um livro, vá fazer uma meditação, porque isso só potencializa o medo. Porque o medo, ele é alimentado através do medo. Então imagina sentar na frente de um noticioso como esse de agora, onde só falam de morte. É óbvio que isso vai potencializar e vai gerar uma piora maior, né? E muitas pessoas que não viviam com esse problema de crise passou a sentir pelo fato de estar assistindo esse tipo de... e por tudo que vem acontecendo, né? Isso que tu falou das notícias ruins de morte, ela gera uma descarga a conta-gotas de adrenalina no organismo? Com toda certeza. E olha só, a adrenalina no corpo, ela é jogada para a gente ou agir, né, contra-atacar ou para fugir. Só que assim, a adrenalina é jogada e a gente não faz nada, não foge e nem ataca, porque não tem nada para atacar e não tem nada do que fugir. Vai acumulando. Vai acumulando e aquilo vai girando, vai circulando no corpo. E o mais interessante e por isso que esse método é tão mágico, de certa forma, que quando a gente retira os medos que a pessoa está sentindo, para de ser jogado adrenalina no corpo da pessoa e ela passa a ter uma vida normal, ela passa a ter a sua vida de volta. Tu me explicava ali, queria que tu falasse um pouquinho para o pessoal o que é esse acúmulo, o que gera, né, na síndrome do pânico, esse acúmulo de adrenalina no corpo. No início ali tu me explicou que a pessoa vai criando isso por longos tempos, né, e se acostuma com aquela carga alta, né? Ah, sim, agora eu entendi. Assim, uma pessoa que... Porque uma ansiedade, de vez em quando, um medo, de vez em quando, ele é inerente ao ser humano. A gente convive com isso sempre, né? Então, quando a gente já sabe que a gente se observa e se percebe que está vivendo um processo de ansiedade, a gente volta com consciência. Mas uma pessoa que já tem uma ansiedade crônica, já convive com isso há muito tempo, ela não se dá por conta de que ela só está gerando um acúmulo de estresse na vida dela e não sabe sair disso, né? Então, o que ela faz? Ela vai avançando cada vez mais, e isso chega um momento que o corpo não aguenta mais. E aí que começa a vir as crises, né? Começa a vir esse desespero que as pessoas vivem, né? E para elas isso é real, isso não é frescura. O que elas sentem é muito triste, porque muitas vezes elas não são compreendidas dentro do ambiente familiar, elas têm medo de falar e vivem aquilo sozinhas. E quando elas começam a relatar o medo que elas estão sentindo, elas são chamadas de loucas. E elas passam a, inclusive, ter medo de que vão ficar loucas. Porque todo mundo diz, tu tá ficando louca, por que tu vai ter medo disso? Por que tu tem medo daquilo? Mas o medo para ela é real. Ela vive isso intensamente, às vezes 24 horas do dia, acorda com esse medo, vai dormir com esse medo, convive com esse medo. E o próprio medo, ele se alimenta dessa própria emoção. Por exemplo, no momento que uma pessoa sente um medo muito grande, aquela emoção que ela sente, que é o medo, aquela energia, é o que vai alimentando o medo. Por isso que ele vai criando um tamanho a ponto de ela estar sendo comandada pelo medo, né? Ela já perdeu toda a sua capacidade de gerenciar a sua própria vida, porque o medo está no comando. Então, a gente retira o medo, a gente chama de sublimação, porque a sublimação, por exemplo, o medo ele é criado na nossa energia vital, porque a nossa energia vital, ela é a nossa energia co-criadora. Então, cada medo que eu crio, eu pego um pouquinho da minha energia vital. Então, diminuo aqui e aumento um medo, né? E vou criando, às vezes, vários medos. E esses medos, eles... Vários gatilhos, né? Vários. Interrompendo um pouquinho, mas
Eu conheço casos de pessoas que têm gatilhos, assim, Sim. tipo, algumas determinadas coisas simples, às vezes, no dia a dia, Isso. geram start para aquela síndrome do Às vezes uma palavra, uma imagem, qualquer coisa faz com que a pessoa desencadeie a crise, né? Então, a sublimação significa o quê? Devolver aquela emoção que foi criada da energia vital, a gente devolve ela à sua origem. Isso é sublimação. Então, aquele medo que ela criou, através da sublimação, que é um método em áudio muito simples, ela volta esse medo, volta a ser energia vital, por isso que ela passa a levar uma vida normal de novo. Então é feito geralmente uma lista de todos os medos que ela recorda e que ela acredita que estão causando e gerando a crise nela, e através dessa lista de medos, ela vai tirando um a um, e aquilo vai tirando esse peso que ela está sentindo, esses medos, e ela passa a ter uma vida bem normal de novo. Edith, esse método de sublimação dos medos, foste tu que criaste ele? Sim, de primeira mão, através do livro do Osho, que sempre falo, caiu no meu pé. Caiu no meu pé, assim, eu fui ler e no dia seguinte eu havia ficado sem um medo. E aí eu fui buscar no livro para ver onde é que estava essa parte que eu havia feito a sublimação na época. E aí eu criei um método baseado de como eu compreendia. Mas tem uma pessoa que o nome é Jorge Antônio Ouro, ele tem um programa, inclusive, na TV Floripa, programa Vida Inteligente, e ele faz todas as quintas-feiras, ele fala sobre o culto, e ele fala também de como é que nós criamos o medo, como que nós geramos, e ele me ajudou a desenvolver com palavras de uma forma diferente, que eu não desse força para esse medo durante o áudio, mas que de forma sutil eu o enfraquecesse e que ao mesmo tempo eu sentisse esse medo enquanto eu sublimo, porque ali é o grande segredo da sublimação, porque a gente geralmente não quer sentir o medo, a gente empurra isso embora, né? E o método faz com que você entre em contato e ao entrar em contato acontece a sublimação. Né? Então foi através do livro do Osho que eu tive a ideia. A partir de então eu desenvolvi do meu jeitinho, e aí o Jorge Antônio Ouro entrou com o fechamento, né, fazendo com que ficasse melhor, e realmente funciona super bem. Esse método é um áudio, a pessoa adquire o áudio e ela vai seguindo os passos, é isso? Exatamente, eu tenho eu diria que até um curso, assim, porque eu tenho vários vídeos que eu explico sobre o que é a sublimação, como que alimentamos os medos e tudo mais, eu faço isso, depois eu explico como que a pessoa vai utilizar esse áudio, é tudo muito fácil de fazer, né? Mas quanto mais a gente explica, melhor a pessoa consegue utilizar, né? E daí, no momento que ela adquire esse cursinho, esse método, ela também já recebe o áudio que ajuda a retirar os medos de dentro dela. Interessante. Nos fala um pouquinho, se eu quero entrar em contato contigo para adquirir o curso, para adquirir esse método, né? E também para fazer as outras terapias que tu trabalha também, né? Como é que eu posso fazer isso? Certo. Eu tenho um canal no YouTube, onde eu sempre deixo na descrição dos meus vídeos todos os meus contatos, e vai me encontrar como Edith Kalsing, né? O Instagram é edi.kalsing e o Facebook também é Edith Kalsing, né? Então, em todas essas mídias eu deixo meu celular, mas ele é da área 51, o número é 98130-9690. Todos aqueles que se identificaram com esse assunto, então, que vivem na pele essa situação da síndrome do pânico, podem entrar em contato contigo? Pode entrar em contato comigo, bem tranquilo. Eu gosto desse tipo de interação. Não tem hora, às vezes eu estou meia-noite respondendo. Eu gosto demais disso, né? Então, poder ajudar o ser humano, para mim, sempre foi gratificante, né? Como é que foi a tua experiência como pioneira dos vídeos na internet para auxiliar as pessoas, né? Eu sei que tu é conhecida já e inclusive a Edith trabalha com outros países, né? Atende pessoas em outros países também. Hoje ela é uma referência aí nessa área de fobias, de síndrome do pânico, né? Como é que foi começar nesse meio? Olha, todo começo é desesperador, né? Porque a gente tem muito medo de tudo, tem medo da câmera e tudo mais.
mas começou a acontecer uma mágica, sabe? De repente, pessoas que eu nunca havia visto começavam a entrar em contato comigo. E eu, assim, de acordar de manhã e ver um texto desse tamanho dizendo: meu Deus, o teu vídeo foi especial para mim, me ajudou nisso. De pessoas que, porque eu estava comentando com ele há pouco, que eu usei e uso muito as minhas experiências de superação, as minhas experiências, como exemplo, e gravo um vídeo de como que eu fiz e como que eu mudei a coisa, né? Então, às vezes de manhã tinha gente querendo horário, porque eu atendo online também, né? Então a pessoa procurava, porque eu estou falando, há pouco falei do método que eu vendo, mas um atendimento online já é o suficiente para libertar da crise de ansiedade, porque através do atendimento eu também passo o método para a pessoa, né? E então foi uma experiência muito boa essa questão de começar a gravar os vídeos, porque a gente passa praticamente 24 horas do dia ajudando sem estar presente. O vídeo faz isso, né? Eu me lembro que um dia uma senhora disse assim: eu me separei depois de 17 anos, queria procurar uma profissional, só que eu caí no teu canal, comecei a assistir teus vídeos, eu vi que eu nem preciso procurar mais ninguém. Você conseguiu conduzir as coisas de um jeito que eu consegui me encontrar de novo, né? Então eu fiquei feliz, eu pensei: opa, então deu certo a minha ideia. Que bacana, é muito gratificante, né? Muito, nossa. Se beneficiando, né? Bastante. Edi, realmente, assim, eu quero te agradecer muito. Eu sei que às vezes é meio complicado de falar contigo, que tu é uma pessoa com bastante compromissos, né? Agradecer realmente a tua disponibilidade de nos receber aqui para essa conversa bem interessante. E fica então para uma próxima conversa nossa, aí, quem sabe daqui a algum tempo, né? E as pessoas que quiserem realmente entrar em contato, nós vamos botar de novo aqui no vídeo os contatos da Edi, só então entrar em contato com ela. Certo, Edi? Certo, muito obrigada. Muito obrigado, Tubino. Até a próxima entrevista. Bem, meus amigos, foi um prazer imenso tê-los aqui nos acompanhando nessa belíssima entrevista e que traz, né, esta vontade da gente superar todos os medos, superar todos os pânicos. Hoje nós tratamos dessa fobia aí do pânico, né? E vocês aprenderam muito, como eu aprendi e como todos nós aprendemos. E assim é o nosso programa, sempre com o apoio de GBUX Previdência e Seguro de Pessoas, que quinzenalmente está trazendo uma nova experiência, uma nova entrevista com conhecimentos formidáveis para vocês. Obrigado pela companhia. Não esqueçam, se vocês gostaram, clique aí no botãozinho, inscreva-se no nosso canal Tubino Entrevista. Um prazer e até o próximo encontro.